autores desse artigo são dois professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. André Fontankeller, eu, que sou professor doutor vinculado ao curso de bacharelado em Lazer e Turismo e credenciado no programa de pós-graduação em Estudos Culturais, e meu colega docente Luciano Antônio de Gianpietri, professor associado do curso de bacharelado em Sistemas de Informação e credenciado no programa de pós-graduação em Sistemas de Informação. O título do artigo é Periódicos Brasileiros de Turismo, Endogenia, Dependência e Representação de Instituições, Unidades da Federação e Grandes Regiões. O objetivo do artigo é avaliar a endogenia, a dependência e a representação de 16 periódicos brasileiros de turismo no período 1990 a 2018. Nós temos aí 3.887 artigos. Para as instituições e suas unidades da federação e grandes regiões, ano a ano. Para cada periódico, ano a ano, a endogenia foi calculada como a relação entre o número de artigos da instituição responsável pela publicação do periódico e o número de artigos publicados nesse periódico. O cálculo da endogenia segue a mesma lógica para as unidades da federação e grandes regiões. Foi aplicada a mesma fórmula para quantificar a participação de todas as instituições que publicaram em cada uma das 16 revistas, com a identificação das 5 com mais altos valores na série histórica, assim como o seu resultado acumulado. A dependência consiste na relação entre o número de artigos da instituição responsável pela publicação do periódico e o número de artigos publicados por essa instituição nos 16 periódicos selecionados. A dependência permite verificar o quanto a instituição depende de sua própria revista científica para publicar no campo de turismo no Brasil ano a ano. Então, por exemplo, no caso da Universidade Federal do Vale do Itajaí, nós utilizamos duas revistas, que são quais? Revista Turismo, Visão e Ação e Applied Tourism. No caso da Universidade de São Paulo, apenas a revista Turismo em Análise. Apesar de a dependência ser útil para enriquecer a análise, ela não consegue captar, assim como a endogenia, a dimensão da instituição, unidade da federação ou grande região, frente ao tamanho do campo sob análise, dado que não leva em consideração o quanto a revista científica representa desse campo em número de artigos. Para adicionar mais uma camada de análise ao presente estudo, camada essa que nós não encontramos na literatura, e a qual permite, além dessa limitação da endogenia e da dependência, foi calculada também a representação para cada periódico ano a ano, para instituições, unidades da federação e grandes regiões. A representação consiste na relação entre a dependência, numerador, e a divisão do número de artigos publicados em determinado periódico pelo número de artigos publicados pelas 16 revistas científicas, que é o denominador. Isso permitiu o cálculo da representação. Como resultado, em geral, a endogenia em instituições é muito alta no primeiro ano de cada periódico, caindo para quase todos já no segundo ano, havendo a convergência para valores abaixo de 20% do fim da série histórica. As unidades da federação e grandes regiões apresentam resultados parecidos, porém em patamares mais elevados. A dependência revela que, para quase todos os periódicos, a instituição é muito dependente dele para produzir no campo, nos primeiros anos, mas há logo depois nítida e persistente tendência de queda. Para as unidades da federação e as grandes regiões, há paralelo com esses resultados, com valores mais baixos e menos exceções à regra.
Os resultados da representação convergem com visto para dependência e instituições. Nas unidades da federação e grandes regiões, no caso da representação, é muito difícil detectar tendências e padrões. Por meio do cálculo da dependência, verifica-se que o periódico próprio funciona como a porta de entrada da instituição para a produção de artigos no campo de turismo do Brasil. Há sempre, em todos os casos, alta dependência nos 3 primeiros anos, de todos os periódicos. Com o passar dos anos, a dependência cai muito para a maior parte das revistas científicas, com algumas, mas poucas exceções à regra. A endogenia, a dependência e a representação permitem verificar a produção de instituições, unidades de turismo e grandes regiões em 16 periódicos brasileiros de turismo. De forma geral, como grande conclusão, a nítida tendência de queda da endogenia, dependência e representação para a maior parte dos 3 periódicos, no que concerne instituições, unidades da federação e grandes regiões. É um trabalho que lança luz sobre algo até então uma lacuna na literatura. Apesar do aumento do número de trabalhos que estudam o campo de turismo no Brasil nos últimos anos, não foi possível encontrar nada que aborde a endogenia presente em sua produção científica. Como eu coloquei, trata-se de uma lacuna na literatura, a qual a presente pesquisa busca suprimir. A pesquisa justifica-se pela importância da questão da endogenia na produção científica brasileira, dentro de um quadro encontrado no campo de turismo no Brasil. Há relativamente poucos periódicos, reduzido o número de programas de pós-graduação stricto sensu e a ausência de estudos sobre endogenia. Além disso, foi possível enriquecer a discussão ao propor e calcular a dependência e a representação, possibilitando análises mais profundas daquelas possíveis com o uso única e tão somente da endogenia. Por fim, é importante frisar que esse artigo deriva de um projeto de pesquisa mais amplo que estuda o campo de turismo no Brasil por meio da bibliometria e da análise de redes sociais.